A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesse vídeo eu vou ministrar uma aula sobre dons espirituais. Então você que é professor da EBD, prega na igreja, ensina e quer aprender mais sobre esse tema, assista essa aula até o fim, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui. A gente vai falar sobre dons espirituais, sobre o propósito dos dons, quem pode receber os dons, é necessário ser batizado com o Espírito Santo para receber os dons espirituais? Tem muita gente que tem essa dúvida aí, né? Aquelas igrejas, né, no caso as igrejas pentecostais, que ensinam e defendem a busca pelo batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, essas igrejas, elas, né, no caso, quem tem esse posicionamento tem essa dúvida, né? Será que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para receber os dons? Já aquelas outras igrejas ou aqueles outros teólogos que têm o pensamento diferente, né, que fala que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da salvação, esses já não têm esse problema, né? Então, já que todo crente é batizado com o Espírito Santo, mas quem é pentecostal e acredita no batismo com o Espírito Santo com o revestimento de poder, surge também essa dúvida. Tá? Outra dúvida que surge muito é qual a diferença entre dons espirituais e talentos naturais. Então, como que eu consigo diferenciar isso? Se aquilo que eu faço é um talento natural ou é um dom do Espírito? Então, tem também essa dúvida aí. E tem também o debate cessacionista, né, que diz que os dons podem ter cessados, ou seja, vem a pergunta, né, será que os dons não foram apenas para a igreja primitiva ou eles têm validade para os dias de hoje? Qual a base bíblica os cessacionistas têm, né, para dizer isso? E qual a base bíblica que os continuistas têm, né, aqueles que acreditam que os dons continuaram? Então a gente vai falar desses temas aqui. Na verdade, essa aula está vinculada à lição da EBD, lição número 4 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2021. Essa revista aqui, tá? Uma revista, não sei se a luz aí vai deixar você ler aí, né? Mas é a lição sobre pentecostalismo, verdadeiro pentecostalismo. A lição número 4 fala a atualidade dos dons espirituais. Na verdade, este é o vídeo de destaque da lição, onde eu destaco alguns pontos, tá? Dentro da lição. Porque assim, a gente tem um vídeo aqui, eu faço um vídeo comentando a lição na íntegra, seguindo tópico e subtópico, com slide em PowerPoint. Esse vídeo é postado na segunda-feira e já está disponível no site do EBD em Foco, ebdenfoco.com, e também dentro do YouTube. Tá? Você vai encontrar esse vídeo aí. Esse outro vídeo aqui é o vídeo de destaque, esse que você está assistindo, onde eu vou destacar alguns pontos. Então não vou seguir a revista, tá? O objetivo aqui é tirar dúvidas e apresentar o tema de uma forma um pouco diferente, um pouco mais dinâmica, apresentando outras visões, até mesmo outras visões, para ajudar você, professor da EBD, você que vai pregar, vai ensinar sobre esse tema, a ter uma compreensão melhor, tá? Vale ressaltar que eu não tenho o objetivo de doutrinar ninguém aqui. No vídeo anterior de destaque, eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo e eu falei que o batismo com o Espírito Santo é um pouco polêmico, tem visões diferentes, né? Aqueles que acreditam que o batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão, outros que dizem que é uma segunda bênção. Tá? Tem aqueles que acreditam que línguas é obrigatório como evidência do batismo com o Espírito Santo, outros dizem que não, que pode ter outro dom, não necessariamente línguas. Então, diante do que eu falei no outro vídeo, eu falei o meu posicionamento e algumas pessoas não gostaram muito, né? Porque você está sendo o contrário ao que a tua denominação ensina. Eu gostaria de dizer para os irmãos assim, que eu respeito muito a minha denominação, a Assembleia de Deus, entretanto, eu sou uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar teologia, eu gosto dessas coisas e quando eu vejo alguma visão diferente, eu analiso uma e outra e falo, olha, eu gostei mais dessa visão aqui, eu acho que ela tem um fundamento mais forte, mas eu não desprezo a outra visão, a outra interpretação. E essa visão, essa interpretação diferente da minha denominação, do meu ponto de vista, não tem nenhum problema. Tá? Não tem nenhum problema. Eu não estou aqui para defender denominação. Tá? Eu estou aqui para expor o texto bíblico e não tenho o propósito de doutrinar ninguém. Tá? Você que está me acompanhando sabe que eu não estou aqui apresentando a doutrina diferente da Assembleia de Deus para fazer você mudar o seu pensamento. Não é o meu objetivo. Tá? Um dos objetivos do EBD em Foco é formar pensadores. Eu quero que você seja um professor do EBD, um educador cristão, um pregador que sabe, né, tirar suas próprias conclusões. Você sabe estudar, ler, ver vários vídeos diferentes, ver vários livros, várias visões diferentes e dar uma estudada na Bíblia e tirar as suas próprias conclusões. Tá? Não fique preso à denominação ou à doutrina específica de alguma igreja. Pode ser a Assembleia de Deus ou qualquer uma outra.
tá? Tente tirar a sua própria conclusão baseado o quê? Em fundamentos bíblicos, não é também sair lendo coisas mirabolantes por aí. Então a ideia que é formar pensadores, esse é o objetivo também, um dos objetivos do EBD em Foco. Tanto que a nossa equipe tem pessoas com pensamentos divergentes. Eu falo uma coisa, o Antônio Vitor, que faz o texto em PDF, fala uma outra coisa diferente, o Victor Santos, que faz o vídeo de dicas, fala um pouco diferente de mim. Então cada um aqui tem liberdade, tá? A gente nem sequer reúne para definir uma linha de raciocínio. Não, cada um tem a liberdade de escrever, de fazer o vídeo, né, fundamentado nas escrituras, de acordo com a visão que ele mais acredita. Tá? E você que está acompanhando o EBD em Foco tem a liberdade, né, de aceitar ou não, ou criticar também, é desse jeito. Então vamos lá, vamos entrar no tema, tá? Já me alonguei demais aqui, peço perdão por isso, mas eu tenho que deixar bem claro o objetivo nosso, o objetivo dos vídeos, tá? Que não é realmente doutrinar ninguém. Vale ressaltar que nós temos no site aí também slides em PowerPoint, o PDF, vídeo, áudio, um curso sobre o pentecostalismo, introdução à teologia pentecostal dentro do site ebdenfoco.com. Então acesse o site, na descrição do vídeo tem aí o link do site. Se você estiver assistindo dentro do site, só dá uma procurada que você vai encontrar. Vamos lá. Dons espirituais. O que são os dons espirituais? Tem várias definições, mas uma definição, tá, pode-se dizer que é o seguinte: dons espirituais são ferramentas para o ministério, tá? São ferramentas para o ministério e são talentos, pode-se dizer assim, fortes o suficientes para funcionar em benefício da igreja. É uma definição que foge talvez um pouco do que está na revista, e uma das várias definições que tem, mas é assim, talentos fortes, talentos capacitados, dados pelo Espírito Santo, potencializados pelo Espírito Santo, podemos dizer assim, que são usados em função de todos no reino de Deus. Então, o propósito vinculado com o objetivo, enfim, isso é o que podemos definir como dons espirituais. E os dons espirituais, eles não estão vinculados à maturidade. Tá? Muita gente acha que só vai receber dons espirituais aquele crente maduro, crente na fé. E não foi assim na igreja de Corinto. Paulo fala que eles são meninos, são crentes carnais. Tá? Paulo fala muita coisa daquela igreja, cheia de problema. Mas Paulo fala que lá não faltava nenhum dom. Então, não necessariamente o dom está vinculado à maturidade cristã. Então, muita gente acha que o dom espiritual, né, ele vincula, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A maturidade cristã está relacionada mais com o fruto do Espírito do que com o dom espiritual. É claro que aquela pessoa que busca dons, que exerce os dons na igreja, ela vai sim, né, crescer na vida espiritual e se tornar um crente muito mais maduro. Tá? E aquele crente maduro, que tem o fruto do Espírito, ele pode sim buscar dons espirituais e exercer na obra de Deus vários dons espirituais. Então, eu vou fazer mais algumas considerações aqui. Ó. Os dons são concedidos ao corpo, à igreja, tá? Então eles são para a edificação do corpo de Cristo. Então não é para enriquecimento individual do crente, tá? Não é para a vida espiritual individual. Então o dom ele é dado em prol da igreja como um todo. Tá? Não há uma pessoa que tenha todos os dons. Tá? 1 Coríntios 12, de 14 a 21, você vai ver isso aí, não há. Então Paulo fala do corpo de Cristo, cada um tem uma função. E tá, não há nenhum dom que não seja concedido a todas as pessoas. Então, tipo assim, o dom de ensinar é dado a todo mundo sabe ensinar. Não, não é bem assim. Um vai ensinar, o outro vai pregar, o outro vai evangelizar, o outro vai cantar, o outro vai visitar. Então, cada um tem um dom específico, tá? Então, a igreja precisa de todos, tá? Mesmo que não sejam igualmente evidentes, todos os dons são importantes. Não existe um dom mais importante do que o outro. Então, muita gente pode pensar assim, Paulo falou para buscar os melhores dons. Como que eu defino quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que a sua igreja está precisando. A sua denominação, o local de culto aí. Tá? Você tem um local que você congrega. Quais são os dons mais necessários aí? Então você vai observar e você vai buscar os melhores dons nesse sentido. Então, e os dons são dados o quê? Pelo Espírito Santo,
e distribui os diversos dons a quem ele quer, como ele deseja. Então, ao mesmo tempo que Paulo fala que é o Espírito Santo que dá do jeito que ele quer, ele também fala para nós buscarmos. Então, tem uma cooperação humana juntamente com a ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, são algumas considerações aqui acerca dos dons. Agora, vamos em algumas questões mais específicas. Vamos falar sobre a classificação dos dons e quantos dons existem. No meu primeiro vídeo, eu coloquei uns slides extras lá, além do que está na revista, falando das listas de dons, tá? Eu vou pegar o computador aqui, vou colocar na tela também para você acompanhar aí, tá? Mas na minha classificação, que eu peguei, na verdade, do livro do Wayne Grudem, seguindo aí o raciocínio também do nosso escritor da revista, né? Ele coloca o seguinte, que a lista de dons que nós temos aí, nós temos Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, 1 Coríntios 12, 28 a 30, Efésios 4, 11, 1 Pedro 4, 11 e 1 Coríntios 7, 7. Então a gente tem essas listas de dons, pelo menos aí são 6 listas de dons. Diante dessas listas, cada teólogo aí vai ter uma ideia diferente de classificação desses dons. A revista propõe 2 tipos de classificações, só que ela fica mais em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, que fala a palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, o escritor da revista fez essa classificação e enfim, classificando esses dons de formas diferentes. Eu não vou entrar em detalhes da classificação aqui, eu já vou dizer o motivo daqui a pouco. O pastor Severino Pedro da Silva, né, tem um livro chamado A Existência e a Pessoa do Espírito Santo. Este livro, ele coloca a classificação dos dons assim. Dons ministeriais, onde ele coloca apóstolos, profetas, evangelistas. Dons auxiliares, que ele fala de governo, exortação, repartir, presidir, exercer misericórdia, baseado naquelas listas lá. E dons espirituais, que é aquela lista de Coríntios, né, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Dom de sabedoria, dom de ciência, dom da fé, dom de curar, dom de maravilhas. Então ele faz essa classificação. Agora eu vou dizer o que eu acho disso. Do meu ponto de vista, dividir os dons dessa forma é fugir um pouco do propósito do texto bíblico quando se fala de dons espirituais. Tá? Eu vejo assim, que se eu colocar apenas aquela lista de Coríntios 12, de 8 a 10, como sendo os espirituais, os dons espirituais, e os outros como sendo auxiliares, eu estou fazendo uma classificação dizendo que alguns dons são melhores ou mais importantes do que os outros. E se a gente for observar, eu não posso dizer que dom de curar, dom da fé, dom de sabedoria, que tem lá, né, de conhecimento, da palavra de conhecimento, palavra... Enfim, aqueles dons lá eu não posso colocar eles como sendo apenas eles espirituais. E aquela pessoa que tem outros dons, dom de presidir, né, vamos voltar para a lista, vou pegar aqui de novo o computador, vamos voltar para a lista. Tá? Quando eu pego aqui, por exemplo, Romanos 12, de 6 a 8, né, o dom de ministrar, dom de ensinar, não são dons espirituais? Então, se eu classifico somente, né, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas como sendo espirituais, eu coloco os outros como não sendo espirituais e eles parecem que são inferiores. E isso faz assim que parecer que eles são menos importantes. E não tem base bíblica para dizer que o dom de repartir é menos importante, que o dom de ministrar, de ensinar é menos importante. Esses dons também são dons espirituais. Então, alguns escritores acabam querendo classificar, colocar como espirituais somente aqueles dons mais miraculosos. Mas me diga uma coisa, ensinar com excelência, será que não é um dom miraculoso também? Será que ele não tem um milagre do Espírito Santo? Bem, eu vou dar até um exemplo meu aqui. Eu comecei a estudar música, acho que eu tinha uns 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Era uma escola de música que tinha na minha cidade, que era flauta, né? E eu estudei acho que até os 15 anos, 12, 16 anos por aí, tocando flauta. Aquela flautinha, flauta doce, né? Depois eu fui aprender violino, depois eu fui aprender piano. E sempre gostei muito de música. E eu lembro que na época, meu irmão começou a estudar também música. E ele aprendeu a tocar sozinho em casa. Quando ele chegou na aula de música, ele já tocava melhor do que eu.
E ele tinha um talento nato, e tem até hoje, para tocar de ouvido. Ele ouve a música e já pega a música. E eu não conseguia tocar de ouvido. Jamais eu conseguia tocar uma música de ouvido. Eu só tocava com partitura. Então tinha que ter a partitura para eu tocar. Depois de muitos anos, eu resolvi tocar na igreja. Aí eu resolvi criar coragem. Eu comprei uma flauta transversal, aquela, né, que toca de lado assim, né, que é um pouco mais profissional. Não que a outra não seja, né? Eu gosto muito das duas. E aí eu fui tentar tocar de ouvido na igreja, porque a gente sabe que quem congrega na Assembleia de Deus sabe que a maioria das igrejas da Assembleia de Deus, os músicos se viram lá. Quem é músico na Assembleia de Deus sofre muito, porque não tem partitura, não tem tom, o cantor começa lá, vamos cantar o hino da harpa, e aí começa, e o tocador que se vira para pegar o tom, pegar o ritmo, e não tem partitura, não tem nada, e se vira. E fazer solo na flauta é muito difícil. Mas eu vou dizer uma coisa, eu aprendi. Como? Eu não sei. Eu passei a vida inteira tentando aprender e não aprendi. Mas quando eu fui tocar na igreja, eu aprendi. E pegava de ouvido qualquer hino, qualquer tom. E olha que tem tom que é muito difícil. Tem irmão que canta desafinado e tudo eu pegava. Tá? Eu estou falando no passado porque eu dei uma pausa. E Deus, eu acredito que Deus está me cobrando nisso aí. Mas o que é que eu quero dizer? Que não tem outra explicação. Foi o Espírito Santo que me deu esse dom. Foi o Espírito Santo que me capacitou. Mas a Bíblia não está falando do dom de tocar e nem de cantar. Realmente não está falando. Mas será que essa minha habilidade não foi dada pelo Espírito Santo? Será que não foi uma habilidade dada como um dom espiritual para mim? Mas e aí? Entra uma outra questão. Qual a diferença de talento natural para dom do Espírito Santo? Os livros que eu li, nenhum sabe dar uma resposta definitiva para isso, mas eu gostei muito de um deles que falou o seguinte: vamos olhar para o propósito dos dons. 1 Coríntios 14, 12 diz que os dons são úteis para a edificação da igreja. Tá? E eles, assim, lá no caso, 1 Pedro 4,10 também fala de dons, fala que eles, né, são para servir uns aos outros. Tá? Então, úteis para a edificação da igreja, servir uns aos outros, tudo voltado para a obra de Deus, para a edificação, para o crescimento do reino de Deus. Então, um dom espiritual seria uma habilidade potencializada pelo Espírito Santo, com o objetivo de servir a todos da igreja para o benefício de todos. Tá? Não é um benefício individual, é um benefício de todos. Então, se essa habilidade ela é usada no reino de Deus, ela é um dom espiritual, pode-se dizer assim. Tá? Você pode falar assim, eu conheço uma pessoa que tem o talento para ensinar, ensina muito bem, mas quando chega na igreja não quer ser professor da EBD. É um talento natural. Às vezes até o superintendente fica chateado com isso. Rapaz, mas fulano de tal é formado em pedagogia, dá aula na escola, é um dos melhores professores da cidade, mas não quer dar aula na EBD. É um talento natural que não teve nenhum potencializado, não foi potencializado pelo Espírito Santo, porque não é usado para o reino de Deus. Não é que seja pecado isso, tá? É uma escolha da pessoa. É uma escolha da pessoa. Agora, quando a pessoa tem esse talento, é natural, tá? Ela nasceu com esse talento, e ela usa esse talento no reino de Deus, pode ter certeza que ali tem uma ação do Espírito Santo, de duas formas. Primeiro, o Espírito Santo, na sua soberania, já sabia que essa pessoa ia usar isso na igreja e deu esse talento para ela desde quando ela nasceu. Então ela acha que é natural, mas não é. Então isso é uma explicação. Tá? Deus, na sua soberania, já deu esse talento. Então, se você tem um talento para cantar, para tocar, para pregar, para falar bem, e você usa isso na igreja, pode saber que Deus já te deu isso de antemão. Tem muita gente, não, porque eu sempre falei bem, eu sempre fui assim. Isso não é um dom do Espírito Santo, é um talento natural. Isso é arrogância. Tá? Você pode ter nascido com isso, mas Deus, na sua soberania, sabia que você ia estar lá na igreja e te deu isso quando você nasceu. Então, isso é um talento dado por Deus. Segundo, a partir do momento que você começa a exercer esse dom na igreja em prol de todos, ele vai ser potencializado e você vai fazer isso com muito mais excelência. Ele vai ter um sentido muito mais espiritual. Então, as listas de dons que a gente tem, aqui naquelas passagens que eu mostrei, né, de Romanos, de Efésios, de Coríntios, aquelas listas de dons, a gente não pode ficar preso nelas. Tá? A gente pode pegar, aqui eu até fiz algumas anotações, deixa eu ver se eu acho.
Tá? O dom de servir, Romanos 12, 6. Ou de prestar ajuda, de 1 Coríntios 12, 28. Alguns podem servir dando conselhos, outros preparando refeições, outros cuidando de crianças, outros amparando o necessitado. Ou seja, o dom de servir aqui é algo muito amplo. Não está dizendo servir o quê, como servir. Então é algo muito amplo. A gente pode concluir que qualquer habilidade, seja ela natural ou não, que é usada em prol do reino de Deus, é sim um dom do Espírito Santo. É usado em prol de todos. E a partir do momento que você começa a usar, isso aí é potencializado pelo Espírito Santo. Então a gente vê hoje muitas habilidades que são necessárias para os dias de hoje, que não estão na Bíblia, mas hoje o Espírito Santo potencializa. Hoje a gente tem, assim, podemos dizer, a questão do... Um exemplo bem simples, o porteiro da igreja. Tá? O porteiro. Tem igreja que não tem mais porteiro, mas a maioria tem. Tá? O porteiro da igreja, parece que aquilo é um chamado. Tem gente que vai de igreja para igreja, muda de igreja, e toda igreja que ele chega, ele é chamado para ser porteiro. Tem um talento ali, tem o Espírito Santo dando algo ali para aquela pessoa. Tá? Então a gente pode pegar algo simples, a gente pode pegar também aquela pessoa que tem um talento mais voltado para tecnologia, para mexer no computador. Então na igreja às vezes tem aquela pessoa que usa o seu talento de computação em prol do reino de Deus. Será que o Espírito Santo também não está potencializando aquele talento ali? Então assim, Paulo escreveu dentro daquele contexto que vivia. Hoje nós temos um outro contexto, então eu entendo que as listas de dons, elas não são listas completas. São esses aqui, ponto final. Eu não entendo dessa forma. E eu li o Wayne Grudem, li o Millard Erickson, vi outros escritores aqui falando da mesma forma, tá? Tendo o mesmo entendimento de que dons, né, do Espírito Santo, eles não estão fechados para aquela lista, mas eles estão, né, muito mais amplos, e qualquer habilidade que nós usamos para o reino de Deus, né, já foi dado para nós para isso e pode ser sim potencializado pelo Espírito Santo, e é sim algo miraculoso. Não fique achando que o dom só é dom de curar, curou, orou e curou. Não, né, você vai, né, ter vários tipos de dons, tá? Vários tipos de dons que são todas habilidades usadas em prol do reino de Deus. A gente pode colocar dessa forma. Vamos continuar. Uma outra dúvida diante disso. A pessoa pode perder o dom? Ela pode deixar de ter o dom? A gente vê Paulo orientando Timóteo, né, falando para ele exercer o dom, para ele não deixar, né, aquele dom desaparecer. Eu não estou lembrado agora exatamente do versículo aqui, que eu não anotei, eu esqueci de anotar, mas está na revista também, tá? Você está acompanhando a revista, mas Paulo orienta Timóteo para que ele possa aí exercer esse dom e não deixar o dom, né, ficar sem ser usado. Parece dar a ideia, né, 1 Timóteo 4,14, né? Vamos ler o texto aqui só para a gente ter um respaldo melhor. Então 1 Timóteo 4,14, ó. Não despreze o dom que há em ti. Então existe a possibilidade de desprezar, tá? Então tem essa questão da pessoa receber o dom e não usar. Aí eu dou o meu exemplo de novo, agora de uma forma bem negativa. Eu parei de tocar. Depois veio várias atividades e tudo mais, eu não levei mais a flauta para a igreja e acabei não tocando mais. Então me afastei um pouco dessa minha tarefa ali na igreja, né, de tocar. E eu senti que Deus está me cobrando e estou voltando agora aos poucos. Então eu toquei nos últimos 2 cultos, toquei bem ruim mesmo, não foi bom. Por quê? Porque eu não estava exercendo esse dom. Então agora eu tenho que orar, pedir a ação do Espírito Santo, ter misericórdia de mim para que eu possa voltar, né, a ter essa habilidade de tocar de ouvido, que é uma habilidade que eu preciso ali na igreja, porque se eu não tiver essa habilidade eu não vou conseguir tocar, porque os irmãos cantam, né, como eu falei, né, sem partitura, sem seguir um ritmo certo, um tom certo. Então é dessa forma. Então a gente tem sim que exercer o dom. Aquela pessoa que recebe o dom de curar, se ela orou uma vez e curou uma pessoa e nunca mais ela fez isso, ela não vai ser essa pessoa, né, que vai estar exercendo esse dom, e ela pode sim desprezar o dom. Mas se ela está sempre orando, buscando, toda vez que aparecer alguém doente, ela vai lá e ora. Orou por um, orou por outro. Um curou, o outro não curou. Não tem problema. Vai lá, exerce. Você foi chamado para ensinar, vai ensinar. Prepara a aula da EBD, ensina, prega, não rejeite a oportunidade. Então, seja qual for a tua habilidade, o teu dom, você tem que exercer. Tá? Não faça. Paulo está dizendo, não despreze o dom que há em ti.
Então não despreze. Tá? Se esse dom é definitivo ou é temporário, a Bíblia não diz, mas existe a possibilidade da pessoa desprezar o dom. Vamos lá, agora eu acredito que diante de tudo isso que eu falei, tá? Só mais uma observação que eu esqueci aqui é sobre assim, os dons eles podem variar quanto ao poder. Tá? Tem gente que pode ser que ensina muito melhor, outro não ensina tão bem, mas não significa que não tem um dom. Tá? Um pode tocar melhor do que o outro, um pode pregar melhor do que o outro, um pode curar mais, né, do que o outro, um pode profetizar mais do que o outro, pode falar mais línguas do que o outro, porque lá em Romanos 12,6 fala que é segundo a proporção da fé. Então, se é segundo a proporção da fé, pode variar de um para outro. Então, mas não significa que não seja um dom espiritual. Sim, o Espírito Santo deu, mas é segundo a proporção da fé de cada um. Diante de tudo isso, eu acredito que, né, se ficou alguma dúvida, você deixa o seu comentário aí, tá? Diante do que eu falei. Venha a mais uma pergunta, que é com relação a... Eu quero falar do debate cessacionista, né? Entrar na questão do cessacionismo, mas antes disso, é sobre a questão do batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Não tem base bíblica para dizer que a pessoa tem que ser batizada no Espírito Santo para receber dons espirituais. Tá? Eu não vejo base bíblica para isso. Então, eu entendo que os dons espirituais podem ser dados para qualquer um, de acordo com o que o Espírito Santo quer. Não existe, não vi. Se alguém aí que está me assistindo tem alguma base bíblica ou tem algum conhecimento de alguma norma da igreja, que eu também não tenho, que fala sobre isso, deixe seu comentário. Tá? Eu não conheço nenhuma norma da Assembleia de Deus, nenhum comentarista, nenhum comentário, nada, eu não vi nada falando assim, você tem que ser batizado com o Espírito Santo para receber dons espirituais. Tá? Aquelas igrejas que acreditam que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, que eu acho que é uma base bíblica muito boa, 1 Coríntios 12:13, né, que fala que todos, né, somos batizados, essas igrejas não têm problema com isso, porque todo crente é batizado com o Espírito Santo, então todo crente pode sim receber os dons espirituais. Então vai nessa lógica. Tá? Mas dentro do contexto assembleiano, de que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que vem após a salvação. Tá? Então nesse intervalo entre a pessoa se converter e a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, será que aqui, antes dela ser batizada, ela pode receber um dom? Eu acredito que sim. Tá? Ela pode ensinar, ela pode pregar, e isso, por mais que a Bíblia não diga isso de forma definitiva, papu, né? É assim, a gente vê na experiência. Muita gente que nunca foi batizada com o Espírito Santo fala que prega, ensina, faz tudo na obra de Deus. Então, ela recebeu sim dons para isso. Vamos agora para o debate cessacionista. Né? O debate cessacionista é um negócio complicado, mas 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele vai falar que ele, quando era menino, pensava como menino, falava coisas de meninos. Aí o versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Aqui, essa passagem fala de alguns dons, cita alguns dons, que fica subentendido que Paulo não está colocando uma lista completa aqui, então ele fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos, ele fala da ciência, fala de línguas, ele poderia citar outros dons, e ele fala, isso um dia vai desaparecer, tá? Tudo isso um dia vai desaparecer. Quando vier o que é perfeito. Então, assim, quando vier o que é imperfeito, o que é em parte, o que é incompleto, vai desaparecer e vai ficar só aquilo que é, né, completo. Então, ele vai... Aqui a gente vê algumas coisas. Primeiro, que Paulo está falando da superioridade do amor. O amor é superior a tudo, ele vai permanecer para sempre. Então, é basicamente isso. Tá? Tudo aquilo que eu falei para vocês no passado, se não tiver amor, todos os dons espirituais, tudo, ele vai deixar bem claro. Não vale de nada, nada. Paulo vai deixar isso bem claro. Superioridade do amor. E ele vai falar assim, o amor é tão superior que quando vier o que é perfeito, tudo isso vai acabar a língua, vai acabar a profecia. E vai ficar o amor. Então Paulo está falando disso. Agora, quando é esse que é perfeito, que isso vai acontecer? Quando é que vai acontecer? A pergunta é essa, né? O que é perfeito? O que Paulo está querendo dizer aqui? Pelo contexto da passagem, eu vejo que aqui ele está falando da vinda de Jesus.
Que ele vai falar, ele está falando assim, ó, o perfeito só vai acontecer quando Jesus voltar, tá? O perfeito é só quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, acontecer o arrebatamento da igreja. Aí sim, essas coisas não serão mais necessárias. Porque a gente vê aqui, no versículo 12, que para mim é o versículo chave aqui, que ele fala assim, então veremos face a face. Ver face a face, desde o Antigo Testamento, ver Deus face a face, ver Cristo face a face, desde o Antigo Testamento, traz a ideia de realmente da presença real de Deus ali. Tá? Não é um simbolismo, tá? É ver face a face mesmo. E aqui, né, dá a entender que Paulo está falando de um dia nós chegarmos e ver Cristo face a face. Então, quando é que isso vai acontecer? Só quando Jesus voltar. Tá? Isso não vai acontecer até Jesus voltar. Então, se o que é perfeito só vai acontecer na eternidade, quando Jesus voltar, então os dons eles são válidos para os dias de hoje. Tá? Os dons são para a atualidade. E esse entendimento aqui que eu estou trazendo não é um entendimento só dos pentecostais. Os teólogos que eu li aqui são tradicionais. Né? São teólogos tradicionais que eu estudei e eles defendem essa ideia. A gente tem o Martin Lloyd Jones também, até escritor desse livro aqui, ó, é um clássico, Pregação em Pregadores, tá? O Martin Lloyd Jones, um pregador batista tradicional, não era pentecostal, entende? O Martin Lloyd Jones. Mas ele acreditava na atualidade dos dons, ele criticava as pessoas que falavam, né, que os dons cessaram, que não tem mais necessidade dos dons para os dias de hoje. E um outro versículo que eu acho que confirma bastante isso é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Paulo fala assim, ó, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo esperava Jesus voltar naquela época. E ele fala assim, ó, enquanto vocês estão aqui esperando Jesus voltar, não falta nenhum dom entre vocês. Vocês têm todos os dons. Tá? Então, assim, parece que está vinculado à era da igreja. Tá? Os dons espirituais estão sim vinculados à era da igreja. Enquanto Jesus não voltar, eles são realmente necessários, porque eles são para a edificação do corpo de Cristo. E de onde os cessacionistas tiraram a ideia de que os dons acabaram, tá? Que os dons foram só para a igreja primitiva? Eles interpretam a palavra perfeito lá do grego teleios, né? Falando o seguinte, que os dons citados, que no caso, profecia, né? Ele cita línguas, ciência, esses dons citados estão relacionados à revelação, tá? A revelação de Deus. E o que é perfeito é quando a revelação de Deus for completa, que no caso é a formação da Bíblia. Ou seja, quando o cânon é a lista de livros inspirados, tá? For montado, for definido, aí veio o que é perfeito. Nós temos a revelação perfeita de Deus e não será mais necessário dons espirituais. Esses dons miraculosos, cura, línguas. Então, essa é a interpretação deles, tá? A interpretação deles, que o que é perfeito veio com a formação da Bíblia. E aí não tem mais necessidade dos dons espirituais. Entretanto, essa interpretação ela não tem base por vários motivos. Um dos motivos é que quando Paulo estava escrevendo essas cartas, ele não tinha aqui a intenção de formar a Bíblia. Isso aqui era uma intenção do Espírito Santo. Paulo em si não sabia que essa carta ia entrar como algo canônico, tá? Ele esperava Jesus voltar naquela época. Então Paulo não tinha isso em mente. Foge completamente desse objetivo da escrita de Paulo. Outro é o contexto aqui que fala de ver Cristo face a face. Então não tem base também para dizer que está falando das Escrituras, porque está falando de eu ver realmente ele face a face e não ver uma revelação dele. A Bíblia é importante, a revelação de Cristo é a palavra de Deus, mas não é isso aqui, ver face a face. Tá? Ver face a face realmente é ver Cristo. Então o contexto está vinculado sim à volta de Jesus. E, enfim, eu não consigo enxergar dessa forma, tá? Dizer que o que é perfeito veio com as Escrituras. O que é perfeito vai vir na eternidade. Não veio ainda. Enquanto o que é perfeito não veio, nós temos que usar os dons espirituais, tá? Porque é um conhecimento que temos em parte, né? Havendo profecias, serão aniquiladas. Por quê? Vai ter necessidade de profecia lá no céu? Não. Lá a gente vai ter a revelação completa. A profecia é algo, pode-se dizer, imperfeito. Imperfeito assim,
né? Porque quando chegarmos no céu, nós vamos ter a revelação completa, perfeita. Então ela aponta para algo maior. Então ela vai deixar de existir lá na frente. Tá? Mas o amor não vai desaparecer, quando é o que é perfeito. Então eu não vejo uma base muito forte dos cessacionistas. Eu acredito, né, que os dons sim são para os dias atuais. A maioria dos teólogos acreditam também nisso. E nós, como pentecostais, temos sim a obrigação de divulgar essa doutrina, de pregar, de ensinar e de incentivar. Então você que é professor da EBD, procure na sua aula fazer uma aplicação prática dos dons. Peça para os seus alunos anotar no papelzinho quais são suas principais habilidades. Dessas habilidades que eles têm, quais são as habilidades que eles usam na igreja, quais que eles não usam, quais que eles poderiam usar, o que eles mais gostam de fazer na obra de Deus. E aí incentiva eles a orar para que o Espírito Santo possa potencializar aquelas habilidades específicas ali para o reino de Deus. Tá? E mostre para eles que todos os dons são sim sobrenaturais, são miraculosos. Não fique pensando que só uma cura é algo miraculoso. Uma boa aula na EBD também é algo miraculoso. Uma boa aula na EBD transforma uma vida. Uma boa aula na EBD anima uma pessoa. Tá? Uma boa aula na EBD pode salvar uma vida, uma alma. Então vai dizer que isso não é miraculoso, o dom de ensinar não é miraculoso? Então foca nisso, né? Foca, né, na questão, né, mostrando para os seus alunos que todos os dons sim são miraculosos. Amém? Eu encerro aqui essa aula. Espero que você tenha compreendido o assunto. Né? Eu sempre falo que o vídeo de destaque é para ser curto, mas eu não consigo fazer curto, então vai ficar um vídeo longo mesmo. Tá? Mas é porque eu quero entregar todo o conteúdo, tudo que eu estudei, tudo que eu anotei. E você que está acompanhando pode deixar sua pergunta, sua participação. Tem o WhatsApp do EBD em Foco na descrição do vídeo. Você pode deixar mandar sua mensagem aí pelo WhatsApp. Amém? Então encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.